Novamente, o presidente da Câmara, Hugo Motta, usou as redes sociais para defender o PL antifacção diante das críticas que têm sido feitas pelo presidente da República, pelo governo federal. Vamos, então, a gente conversar aqui. A gente vai conversar agora com o nosso André Anelli. Vamos então a gente conversar. Ficou assim, uma coisa maravilhosa, né? Vamos conversar com o nosso André Anelli, que já está preparado aqui para entrar ao vivo no nosso 3 em 1 mais uma vez. E, André Anelli, o Hugo Motta chama inclusive de algumas distorções, de algumas inverdades que estão sendo ditas pelo governo federal ao criticar o PL que foi relatado pelo Guilherme Derrite. Conta pra gente aí, meu amigo, vai lá. Pois é, Evandro, pelo segundo dia consecutivo, Hugo Motta usou as redes sociais para mais uma vez rebater o que ele considera como falsas narrativas vindas principalmente aqui do Palácio do Planalto. Na última postagem que a gente destaca agora, ele disse, abre aspas, há muita gente tentando distorcer os avanços do marco legal de combate ao crime organizado. Falsas narrativas sempre levantam uma pergunta, por que alguém teria interesse em enfraquecer uma legislação que endurece contra criminosos? Agradeço aos milhões de brasileiros que apoiam essa medida e ao ex-capitão do BOP, Rodrigo Pimentel, que fez esclarecimentos importantes sobre o tema. Ao final dessa postagem, então, Hugo Motta convida as pessoas, os seguidores dele nas redes sociais, a assistirem esse depoimento que já havia sido postado um dia antes. Então, o Hugo Motta já havia compartilhado o vídeo de Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais da Polícia, no sentido de fazer elogios ao projeto de lei antifacção aprovado pela Câmara dos Deputados e, novamente, nessa sexta-feira, ele acabou, então, compartilhando esse vídeo mais uma vez e a gente confere um trecho agora. Tem muita narrativa falsa aí sobre a aprovação do marco legal de combate ao crime organizado. Eu vou mostrar para vocês algumas dessas mentiras aí com um grande especialista do tema, o ex-capitão do BOP, Rodrigo Pimentel. Eu observei hoje uma crítica do ministro Haddad, que ele diz que essa PL enfraquece a Polícia Federal no trecho que define o destino dos bens confiscados pela polícia. Existe um Fundo Nacional de Segurança Pública no Brasil. Esse fundo é composto por dinheiro das loterias, também por emendas parlamentares e por dinheiro da União. Mais ou menos 4% desse fundo, em torno de 110 milhões de reais, é dinheiro de bens apreendidos por traficantes, tá? Então não é verdade o que diz o ministro Haddad. O marco não altera nenhuma legislação sobre as apreensões feitas pela Polícia Federal irem para o seu fundo próprio. Tudo que é da PF continua sendo da PF. Na composição do Fundo Nacional de Segurança Pública, esse dinheiro de bens apreendidos é muito pequeno. E a proposta da PL é que esse dinheiro seja dividido entre estados e municípios. O que afinal é justo, até porque nós precisamos também fortalecer as nossas polícias estaduais. Tem muita tempestade em copo d'água. Além dessas críticas em relação à distribuição dos bens confiscados, apreendidos no combate ao crime organizado, Hugo Motta voltou mais uma vez a rebater outras críticas aqui ao Palácio do Planalto e que foram listadas pelo ex-capitão do BOP, a exemplo então do enquadramento como crime, o fato de haver um domínio territorial por facções criminosas e também o aumento da pena para aqueles criminosos que colocarem barricadas que impeçam o avanço das tropas policiais durante operações. Então são alguns pontos elogiados. Por outro lado, o Palácio do Planalto aqui, além de criticar esse ponto que a gente destacou agora há pouco da distribuição dos recursos apreendidos, confiscados, tem questionado também o que chama de insegurança jurídica, porque na avaliação aqui do Executivo existe uma divergência em relação àquilo que foi apontado pelo PL antifacção e legislações anteriores, o que poderia haver então, provocar, melhor dizendo, um conflito entre essas legislações e beneficiar muitas vezes os réus, os acusados no âmbito de organizações criminosas. O Palácio do Planalto segue apostando no Senado para tentar reaproximar o texto daquilo que foi originalmente enviado daqui do Planalto para o Congresso Nacional. Evandro.
Muito obrigado, André Anelli. Um abraço para você. O Alangani, a gente percebeu ali que o presidente da Câmara está meio pistola com essa história, né? Porque ele também menciona que a Câmara sempre esteve à disposição do governo, pelo menos durante a gestão dele, para aprovar as pautas que são importantes. E que é natural que, ao receber um projeto, você tenha uma relatoria que faça alterações e que essas alterações sejam discutidas e, inclusive, aconteçam mais de uma vez até que se tenha uma proposta azeitada. Você concorda com o presidente da Câmara nesse caso envolvendo o PL antifacção? Eu concordo e eu acho que é muito razoável, Evandro, o que ele falou. Por que eu acho que é razoável? Porque, de fato, esse projeto não está esvaziando o poder da Polícia Federal. Isso é uma narrativa, isso é uma estratégia do governo, do PT, justamente porque perdeu. Porque, no final das contas, passou um projeto com endurecimento penal e com o carimbo do Derrite, ou melhor dizendo, com o carimbo do Tarcísio, provavelmente o opositor do Lula nas eleições de 2026. E é claro que tudo isso só ocorreu porque teve o aval ali, porque quem foi o fiador foi o presidente da Câmara dos Deputados, que escolheu como relator o Guilherme Derrite. Portanto, também é uma vitória do presidente da Câmara dos Deputados, que não tem ainda uma grande marca e agora, talvez, nesse projeto, deixe a sua marca. Mas, independentemente do jogo político, é bastante razoável o que ele falou, porque o projeto, no final das contas, traz um endurecimento penal, que é o que precisa para reduzir a criminalidade no Brasil, Evandro. Você concorda, Piperno? O endurecimento penal foi o que norteou, inclusive, o texto original do governo. O governo só enviou esse texto porque tinha exatamente a intenção de endurecer penas. O PL antifacção, na versão original, ele tratava basicamente disso, né? Não se discutia, por exemplo, novas atribuições ou recursos, ou fontes de financiamento, por exemplo, da Polícia Federal. Isso está na PEC lá da segurança. Agora, você acha que o governo esticou demais a corda com o Hugo Mota nessa história? Ou foi Hugo Mota quem, digamos, traiu o governo? Veja, trair é algo muito forte, subjetivo tambber nessa questão. Exatamente, porque depende do lado de que se olha. Porque... Veja, é uma prerrogativa do presidente da Câmara escolher um relator, isso é verdade, né? Agora, eu imagino, talvez tivesse outras alternativas, mas ele optou por alguém ligado a um governador de um estado importante, que por sinal é um presidenciável, e do partido dele. Não vamos esquecer que o Hugo Mota também é republicano, ou partido do governador Tarcísio. Aí o governo olha e fala, bom, mas pera lá, eu envio um projeto, você vai dar para relatar para alguém que é secretário do meu maior adversário, que coisa esquisita, e depois você fala que a gente tem uma boa relação. Então eu acho que, eu repito, eu comparo muito com a história da PEC da segurança. A PEC da segurança, ela é relatada por um deputado claramente de oposição, mas é um deputado também independente. Ele não faz parte diretamente de um desses grupos aí, né, mais renhidamente contra o governo e tal, e mais intimamente ligado a um presidenciável. Ele é alguém independente. E num tema tão sensível, o presidente da Câmara poderia ter optado por um nome com esse perfil. Ô, Bruno Musa, você entende que o governo está fazendo tempestade em copo d'água nessa história? Veja, depende sob a perspectiva de quem, né? Sob a perspectiva do que eu mencionei ontem, eu concordo muito, estou na linha do que o Alan fala, e eu vou frisar o que eu mencionei ontem aqui. Sob a perspectiva do governo, eles vão tentar vencer ou virar o jogo ou puxar os louros para si. Afinal de contas, como muito bem foi colocado, eles perderam. Foi uma derrota para o governo, mais uma derrota para o governo. E o grande ponto é que eles querem centralizar as decisões neles. Lewandowski lá atrás já tinha dito algo nessa linha para outros tipos de decisões. O Lewandowski já defendeu o desencarceramento. Então, ou seja, são decisões que foi citado aqui no vídeo do Pimentel, o Rodrigo Pimentel fala muito sobre isso, sobre as decisões e o que defende o ministro Lewandowski. Então, o governo quer centralizar na mão dele não apenas orçamento, não apenas dinheiro, mas decisões orçamentárias e decisões por completo. E o que passa nessa linha agora que está sendo aprovada é uma maior descentralização, longe de ser, digamos, aquilo que eu defendo ou que eu acho que é o melhor para o país como um todo. Mas claro que são avanços importantes. O endurecimento da pena é extremamente relevante.
Agora, tem um outro ponto também importante. A gente precisa que as regras sejam respeitadas. O Zé Maria mencionou bastante. Ora, nós estamos vendo uma regra sendo desrespeitada por um ministro dando voz de prisão para um deputado eleito, goste você dele ou não, né? Então, é claro que essas decisões passam a ser arbitrárias, questionáveis e completamente imprevisíveis, dando falta de previsibilidade num país. E o Brasil fica à deriva. Então, nesse ponto, Evandro, eu acho que o governo queria puxar essa centralização, perdeu, mas o endurecimento das penas continua sendo algo extremamente relevante, mas tem um ponto central. Será que nós seremos capazes de parar o judiciário por completo e não respeitar as regras? E como já foi colocado, eu estava lendo, é assustador, quase 50% das audiências de custódia, as pessoas saem livres, mesmo tendo recorrido no crime. Então, depende, as penas podem subir, mas se o judiciário continuar soltando, o Brasil vai continuar à deriva. Sim. Zé Maria Trindade, quero te ouvir. 2 pontos. O primeiro é uma demonstração de que o presidente da Câmara, Hugo Mota, está com estrutura boa aí nas mídias sociais, né? E respondendo tudo de uma maneira muito imediata. E outra é uma novidade do presidente da Câmara abraçar mérito, ou seja, textos, né? Geralmente o presidente da Câmara, o poder dele é para orientar, regulamentar ali o momento de votação. Então o mérito fica geralmente com os líderes. Os líderes é que teriam que fazer essas defesas, mas o Hugo Mota sumindo ali, eu acho isso bom, porque ele é a cara do Congresso Nacional. Geralmente os líderes é que fazem esse papel e dessa vez é ele. Sobre o conteúdo do projeto, o Guilherme Derrite, o deputado Guilherme Derrite, ele tentou mesmo mudar algumas atribuições, mas como houve resistência, ele voltou. Como ficou? É isso aí. A Polícia Federal, ela fica com os bens apreendidos em operações da Polícia Federal. Aí vai para o FUNPOL da Polícia Federal, o Fundo de Policiamento. E nos estados, se a operação se deu no estado, é o policial lá do estado que vai ser beneficiado com as apreensões, né? Ou seja, vai para o fundo policial do estado. Eu acho isso muito lógico. E mais, a Polícia Federal não pode, mas não pode depender deste fundo. A Polícia Federal tem que estar no orçamento da União e quem faz o orçamento é o presidente da República, é o governo que faz o orçamento. E as verbas da Polícia Federal e a garantia das operações tem que estar no orçamento da União. Até agora, eu não entendi o porquê do governo votar contra e o porquê do governo não abraçar esse projeto como seu. Foi o governo que mandou, foi o presidente Lula que mandou com urgência constitucional para a Câmara e agora votar contra e tentar tirar de pauta, na verdade tentou tirar de pauta. Como o governo colocou urgência e mandou para a Câmara e tenta tirar de pauta o projeto, tinha que apostar nas emendas. Vota sim com o projeto e não contra as emendas ou modificações. Esta é que é a lógica da política, né? E não há como recuperar isso no Senado Federal. A postura é essa. Fala, Piperno. Até porque no Senado há agora, de fato, outras áreas de atrito, né? Principalmente por conta da escolha do novo indicado aí para o STF, coisa que desagradou o presidente do Senado. Aliás, não só desagradou, como ele já está retaliando. Agora 5h24. Quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês nas outras plataformas. Seguimos. E Alangani, o presidente da Câmara, Hugo Mota, usa até um vídeo de um ex-integrante do BOP, especialista em segurança pública, para, digamos, reforçar que os pontos que foram debatidos ali e analisados na Câmara nesse projeto do Guilherme Derrite são positivos. Agora, esse projeto foi para o Senado, deve acontecer algum tipo de alteração lá, no que eles mencionam que seria para resolver alguma inconstância ou alguma insegurança jurídica no futuro, mas não necessariamente se indicou que eles vão mudar completamente, até porque isso poderia também travar o debate novamente na Câmara, já que com qualquer alteração ele volta para a Casa Baixa. Você acha que isso, de alguma forma, melou
a relação do governo com o presidente da Câmara e pode dificultar ainda mais um possível relacionamento nas pautas necessárias, principalmente no ano que está chegando, que é eleitoral e que o governo vai querer explorar algumas possibilidades? Olha, sim, Evandro, eu vejo que melou sim. Porque é uma pauta que é muito sensível, é a principal pauta das eleições de 2026, segurança pública. E com isso, e vai custar caro esse projeto para o governo lá na frente, porque com isso, Evandro, o grupo, se for o Tarcísio, o grupo do Tarcísio já tem a peça publicitária, já tem ali falando, nós aprovamos um projeto de endurecimento penal. Por quê? Porque o relator era o Guilherme Derrite, identificado como alguém da segurança pública, que veio da rota, que entende. Então, é algo que para o governo foi muito duro esse golpe. É por isso que está toda a choradeira. É por isso que estão contra-atacando, né? Porque é algo que diz respeito às eleições já. Esse que é o ponto, né? E provavelmente isso vai trazer atrito, sim, na Câmara dos Deputados e aí, como o Piperno também colocou, né? Agora, com a indicação do Messias ao Supremo, desagradando o grupo do Alcolumbre, também traz atritos ao Senado Federal. Difícil situação para o governo federal.